Item 2 da pauta. Projeto de Lei do Senado número 288 de 2013, terminativo. Autoria, senador Aloysio Nunes Ferreira. Relatoria, senador Ricardo Ferraz. Institui a Lei de Imigração e regula a entrada e estada de estrangeiros no Brasil. O projeto também é terminativo, mas eu Senhor presidente, passo ao senador Ricardo Ferraz para que ele possa fazer a leitura do seu relatório e colocarmos em discussão e esperarmos o quórum para que possamos efetuar a votação. Observações. Em 21 de maio de 2015, foi aprovada a emenda número 6 de 2015 da Comissão de Relações Exteriores, substitutiva integral ao projeto. De acordo com o artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria é submetida a turno suplementar, podendo ser oferecidas emendas até o final da discussão. Em 11 de 6 de 2015, foi lido o relatório sobre as emendas e concedida vista ao senador José Agripino. O senador José Agripino apresentou 14 emendas. Lembra aos senhores senadores e senadoras que o projeto é terminativo e exige quórum qualificado. Conceda a palavra ao relator, senador Ricardo Ferraz, para proferir o seu relatório. muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, o projeto preenche os requisitos formais e materiais para a apresentação das emendas que encontram-se plenamente atendidos. No entanto, no mérito, consideramos que apenas as alterações propostas pelas emendas de número 2, 3, 9 e 10 e parcialmente as de números 14 e 24, de autoria do senador Humberto Costa, Jorge Viana, Lazier Martins e José Agripino, respectivamente, aprimoram e aperfeiçoam a redação da proposição principal, sem prejuízo do seu objeto central. As alterações propostas pelo senador Humberto Costa visa tão somente alterar a redação a fim de colocar o artigo em consonância com o novo Código de Processo Penal já aprovado pelo Senado, bem como as leis 12.683 de 2012, 12.830 de 2013, 12.850 de 2013. São importantes as contribuições trazidas pelo senador Humberto Costa, à medida em que estamos fazendo uma adequação ao novo Código de Processo Penal que foi aprovado pelo Senado. A emenda do senador Jorge Viana objetiva a manutenção de mudança também recentemente aprovada pelo Senado Federal. Uma oportuna iniciativa, a do senador Jorge Viana. Mais precisamente, cuida-se do artigo 4 da Lei número 12.968, de 2014, e sua manutenção representaria tanto coerência do Poder Legislativo, quanto a preservação de importante conquista para os cidadãos de países que experimentavam algumas dificuldades na obtenção de visto para ingresso em território nacional. Importante, senhor presidente, esclarecer àqueles que estão nos acompanhando que este projeto, ele é um projeto que institui a Lei de Imigração, que visa regular a entrada e estada de estrangeiros no Brasil, assim como estabelecer normas de proteção ao imigrante brasileiro, entre outras providências. Esta lei, ela altera o foco porque o Estatuto do Estrangeiro vigente, ele foi instituído ainda no período de exceção, e esta é uma lei absolutamente defasada e carcomida pelo tempo, à medida em que a lei em vigor considera como pré-condição questões relacionadas à segurança nacional. Isso não faz e não tem nenhum sentido. Por isso, nós estamos atualizando esta lei, trazendo para ela, incorporando nela, acolhendo um conjunto de
de valores e fenômenos que nós estamos assistindo no processo de migração, não apenas na América do Sul, mas em toda a Europa, no Mediterrâneo. Esse também é um tema que tem sido priorizado pelo Parlamento Europeu. Portanto, o que nós estamos fazendo é trazendo para a conjuntura dos tempos atuais novos conceitos, valores e assim por diante. Optamos por rejeitar as emendas apresentadas pelo nobre senador Romero Jucá. As emendas de número 4, em nossa opinião, incorrem em vício da iniciativa, além de considerarmos a expressão interesse nacional muito vaga, remetendo-nos ao Estatuto do Estrangeiro, o qual desejamos eliminar, virar essa página, varrer esse tipo de entulho que vem do tempo do autoritarismo. As emendas de número 5 e 6 isentam do visto de trabalho o marítimo em viagem de longo curso possuidor de carteira de identidade emitida por país que tenha ratificado a Convenção de número 108 da Organização Internacional do Trabalho. Para ingressar no Brasil, bastaria uma carteira de marítimo emitida pelo país de nacionalidade ou de bandeira do navio, independentemente de ter ou não ratificado a Convenção. A questão aqui está ligada, para nós, à perda de reciprocidade em relação aos marítimos brasileiros que não terão seus documentos de identidade emitidos no Brasil aceitos por outros países que não oferecem o mesmo tipo de facilidade, ou seja, nós estaríamos concedendo ao marítimo estrangeiro condição diferente daquelas que obtêm os nossos marítimos. Portanto, a condição de reciprocidade é uma premissa para o equilíbrio nessas relações. A emenda de número 7 nos parece mais gravosa na medida em que, além de pretender eliminar qualquer tipo de visto para o marítimo que ingressar no Brasil, estende a facilidade para marítimos que venham ao nosso país em qualquer tipo de navegação, não somente a de longo curso. Assim, isso atingiria diretamente a capacidade de estabelecimento de políticas para a contratação de tripulantes brasileiros para navios de bandeira estrangeira, afetando diretamente o emprego de milhares de brasileiros. Ressalta-se que há pouquíssimos países no mundo abrem a sua navegação em sua totalidade a embarcações de bandeira estrangeira, sendo assim uma medida comum para proteger a geração de emprego e oportunidade para brasileiros, assim como a sua própria frota. De novo, nós estamos aqui não acatando essa emenda, porque consideramos que ela não estabelece uma relação de simetria e de equilíbrio com os nossos brasileiros trabalhadores marítimos. Embora reconheça como louvável toda a argumentação do ilustríssimo senador Lazier Martins para apresentar suas emendas, optamos pela rejeição das emendas de número 1 e 8. Consideramos que a supressão proposta na emenda de número 1 compromete a efetividade das instituições e a implementação de políticas públicas brasileiras para migrações, uma vez que inviabilizaria a existência de órgãos existentes que desempenham função de execução e de regulação de hipóteses migratórias. Ou seja, nós estamos aqui nessa lei, senador Lazier Martins, estabelecendo as grandes diretrizes. Mas existem órgãos, senhor presidente, como o Conselho Nacional de Imigração, o CENIG, que é ligado, por exemplo, ao Ministério do Trabalho, que necessita de autonomia para leis que, seguindo as diretrizes dessa, possa, no dia a dia, solucionar questões que existem, como, por exemplo, questões relacionadas a equipamentos importados. O empreendedor necessita de um visto para que um trabalhador de origem estrangeira possa vir para o Brasil,
para que aqui possa desenvolver assistência técnica. É necessário que o CENIG do Ministério do Trabalho possa ter esse tipo de autonomia para que ele possa regular esse tipo de migração. Se não for dado, não apenas ao CENIG, mas também à Secretaria Nacional de Justiça, ao Departamento Estrangeiro, esse tipo de autonomia, nós estaríamos engessando esse órgão à medida em que nós estamos impedindo que eles possam, de alguma forma, regular ações do cotidiano da vida nacional que exigem esse tipo de flexibilidade. Eu, portanto, não considero adequado que na lei de imigração todos esses detalhes possam compor, porque nós estaríamos engessando alterações e mudanças no dia a dia da rotina, até considerando a integração do nosso país. Ademais, em todos os sistemas migratórios desenhados durante os períodos democráticos, todos esses países convivem com mecanismos que permitem a atualização de hipóteses normativas dentro do quadro geral de princípios e do regime jurídico definido pela moldura legal sob a forma de orientações programáticas ou de vedações e impedimentos, ou seja, esses órgãos do governo, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, não têm autonomia para além das diretrizes que estamos estabelecendo aqui. Mas julgo necessário que eles tenham autonomia para regular atividades de rotina, como alguns desses exemplos práticos que eu estou aqui a apresentar. Por isso, peço vênia ao meu estimado senador Lazier Martins para as minhas argumentações. Também a emenda de número 8 propõe alterar o núcleo de artigo onde está definições fundamentais da legislação migratória proposta. Além de abarcar uma realidade social extremamente específica, difícil de captar, pensamos que o mecanismo, ao contrário da opinião do senador Lazier Martins, dá amparo legal e efetivo para uma importante atuação do policiamento de fronteira a cargo da Polícia Federal. Senhor presidente, nós consultamos a Polícia Federal, que objetivamente está na linha de frente, atuando nas nossas fronteiras. Nós estamos aqui, a partir dessas contribuições que recebemos da Polícia Federal, que lida com o dia a dia. No projeto que nós apresentamos, nós damos uma espécie de trânsito livre para as minorias indígenas que habitam essas regiões fronteiriças, ou seja, são indígenas, populações com características muito próprias. E em todo o diálogo que nós fizemos com a Polícia Federal, o Ministério da Justiça considerou que seria importante que nós deixássemos claro no Estatuto Legal que essas populações elas gozam desse tipo de liberdade para transitar, porque são, por exemplo, o caso dos Yanomamis, quer dizer, não deixar claro cria um grau de incerteza, um grau de insegurança na operação da Polícia Federal. Então, em razão disso, nós não estamos acatando, porque achamos importante que aqueles que estão lidando no dia a dia com essa operação pudessem enriquecer com o seu trabalho. Por isso mesmo é que nós estamos rejeitando essa emenda, mesmo considerando, evidentemente, a legitimidade da iniciativa do meu estimado senador Lazier Martins. Acatamos a emenda de número 9, por concordar com o senador Lazier Martins que o melhor parâmetro para a idade a fim de se proibir a expulsão seja mesmo o nosso Código Penal e não o Estatuto do Idoso, passando, portanto, de 60 anos em nosso relatório original para os 70 anos proposto pelo senador Lazier Martins. Acatamos ainda a última emenda do senador Lazier Martins, de número 10, que propõe o acréscimo do terrorismo no conjunto de atividades que o Supremo Tribunal Federal poderá considerar como crimes políticos para fins de extradição, o que tem por mérito adequar a redação da nova lei não apenas a tratados internacionais vigentes para o Brasil, mas considerar o que está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 8º,
no seu artigo 4º, inciso 8, e na definição também como crime hediondo pela Lei 8.072 de 90, mesmo considerando que isso não está tipificado no Código Penal, nós estamos em razão um estímulo e uma motivação para que o Congresso brasileiro possa enfrentar essa questão. Mas considero adequado, conveniente, a boa contribuição, mais essa boa contribuição que dá o senador Lazier Martins, considerando que a nossa política externa considera no seu artigo 4º que esse é um dos princípios que deve presidir as nossas relações. Estamos também sugerindo, senhor presidente, a rejeição das emendas de número 15 a 23, do meu estimado amigo e senador José Agripino. Todas essas emendas sugerem que seja incluído o Ministério Público Federal como autoridade central nas medidas de cooperação reguladas pelo substitutivo. Consideramos que tal mudança não se mostra adequada com os imperativos da Constituição Federal. O autor das emendas apresenta por diversas vezes como justificativa para atribuir o papel de autoridade central ao Ministério Público o modelo de cooperação direta da União Europeia, no qual o encaminhamento dos pedidos pode ser feito entre os órgãos de persecução penal especializados, como isto é, o Ministério Público. Entretanto, precisamos clarificar que existem diferentes modelos de implementação de extradição, de transferência de pessoas condenadas e de execução de pena. Estes são derivados da moldura constitucional de cada país e, portanto, não podem ser comparados isoladamente sem essas considerações. No modelo francês, por exemplo, os procuradores detêm certo papel em processo de cooperação, mas o Ministério Público na França é parte do Ministério da Justiça. Portanto, parte do Poder Executivo, e a ele hierarquicamente está vinculado. Isso difere frontalmente da autonomia e da independência do Ministério Público em nosso país. A maior parte das constituições europeias, como a brasileira, induz a modelos com autoridade central dentro do Poder Executivo, como é o caso da Alemanha, Áustria, Finlândia, enfim, Itália, Noruega. Nós buscamos fazer uma avaliação no direito comparado para identificarmos precedentes nessa direção. Para citar mais dois modelos constitucionais, Estados Unidos e Israel, por exemplo, também concentram tal autoridade no Executivo. A função de autoridade central é, de fato, conduzida com o apoio dos distritos e autoridades, que são, contudo, vinculados hierarquicamente ao Ministério da Justiça ou equivalente, ou seja, como na França, o Ministério Público está vinculado ao Ministério da Justiça. Não se deve também proceder à comparação com o modelo adotado dentro do espaço comum europeu, tendo em vista suas características de livre circulação. Frisa-se que tal modelo não vigora nas relações entre os países que compõem a União Europeia e terceiros estados, ou seja, essas regras valem para os nacionais europeus, mas não valem na relação de países europeus com outros estados nacionais. De fato, nossa Constituição, através do artigo 21, inciso 1º, preconiza que é competência da União manter relações com estados estrangeiros, o que é ainda reforçado pelo artigo 84, 7, sendo o Poder Executivo o responsável por definir a qual órgão internamente caberá as atribuições de autoridade central. Em que pese essa não ser competência do Ministério Público, creio por bem ressaltar seu papel absolutamente relevante ao zelar o parquet pela legalidade dos procedimentos no papel de cursus legis. Ou seja, o que nós estamos mantendo aqui, senhor presidente, é a definição, como não poderia ser diferente, do Ministério da Justiça, do Poder Executivo, que está regulado pelos artigos da Constituição. Ou seja, o Poder Executivo continua como autoridade central, mas no Ministério Público Federal é parte, até porque é titular da ação penal. Por essas razões é que nós estamos, em relação à emenda 11, que visa alterar o artigo 51, entretanto, já, enfim, em que pese não ser, enfim, nós estamos rejeitando essas emendas que tratam
de transferir essa responsabilidade para o Ministério Público, considerando os preceitos da Constituição Federal. A emenda de número 11 visa alterar o artigo 51. Entretanto, já acolhemos anteriormente mudança nesse artigo proposta por emenda do senador Humberto Costa, ou seja, essa boa contribuição que trouxe o senador José Agripino está, portanto, acolhida através de emenda anterior. A emenda de número 12, além de incorrer no erro constitucional de competência anteriormente citado, dá margem em seu capto de interpretação do que seria possível a solicitação de extradição quando ainda em fase de inquérito. A prática universal do Brasil afirma ser necessária a instauração de processo penal para extradição. A emenda de autoria do senador José Agripino, a emenda de número 13, propõe a supressão do artigo 81 e 105 do nosso substitutivo, que significaria retirar do texto das seções de extradição, transferência de execução da pena e transferência de pessoas condenadas. Entretanto, como estamos revogando o Estatuto do Estrangeiro, ficaríamos com uma significativa lacuna em nossa legislação, o que não nos parece conveniente. Optamos por acatar parcialmente as emendas de número 14 e 24. Acatamos da emenda 14 o inciso 1º e 9º, bem como os parágrafos 4º e 5º, que de fato aperfeiçoam a técnica legislativa. Entretanto, estamos rejeitando os parágrafos 2º e 6º da mesma emenda, por entendermos que a primeira modificação burocratiza o sistema, enquanto a segunda é inconstitucional. A Constituição veda a extradição de nacional, ainda que temporária. Acatamos a primeira parte da emenda de número 24, no sentido de translatar para a Justiça Federal a execução de pena transferida ao Brasil. Rejeitamos a segunda parte da emenda, aspas, dependerá de homologação da respectiva sentença condenatória perante o Superior Tribunal de Justiça, ouvido o Ministério Público Federal, quando não a tiver requerido, por entendermos que tal medida burocratiza o sistema ao impor mais uma etapa, o que consistiria num contrassenso no âmago do projeto, que trabalha em todo o seu sentido, respeitando os marcos legais, simplificar e dar velocidade a todo o trâmite. Em face do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos votando pela rejeição das emendas de número 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, pela aprovação das emendas de número 2, 3, 9 e 10 e pela aprovação parcial das emendas de número 14 e 24, apresentadas em turno suplementar ao nosso substitutivo ao PLS de número 288 de 2013, senhor presidente. E, finalmente, como nós relatamos em turno suplementar, na expectativa que nós possamos, se for o caso, fazer o debate, mas que conclusivamente possamos concluir essa etapa na Comissão de Relações Exteriores para que esse projeto possa caminhar para a Câmara. Ao final, agradecer muito as contribuições que recebemos do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Justiça, das audiências públicas feitas nessa comissão, a academia, a organizações não governamentais, a consultoria da Casa, que me acompanhou ao longo desse processo, a minha assessora Joana, que teve uma extraordinária paciência na construção desse texto. Competentíssima, Joana. Se não é ótimo e não deve ser, ele está próximo do bom. Então, foi uma concertação construída às muitas mãos, a partir, efetivamente, da iniciativa de Vossa Excelência, que, em bom tempo, apresentou essa proposta, que já tramitou em outras comissões, para que nós pudéssemos adequar a legislação do migrante e varrer do nosso marco legal esse entulho, né, do tempo autoritário em que a lei do migrante ou o Estatuto do Estrangeiro era norteado pelos valores inadequados à segurança nacional para aquele tempo. Então, dessa forma, nós estamos apresentando o nosso parecer, pedindo vênia àqueles que pensam diferentemente, mas essas são as nossas convicções. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ferraz. Obrigado. O senhor nos oferece um competente, minucioso parecer
E eu abro discussão sobre a matéria, lembrando aos meus colegas que essa é uma matéria, nós devemos deliberar terminativamente sobre isso. De modo que eu peço a todos que permaneçam aqui pelo interesse do tema e também pela exigência regimental do quórum. Senador Lazier. Presidente Aloísio, prezados colegas, em primeiro lugar, louvar a iniciativa de Vossa Excelência, porque foi o senador Aloísio que deu margem a esse debate ao qual estamos chegando agora. O projeto original é de Vossa Excelência. É evidente que é um trabalho árduo contestar esse trabalho do senador Ricardo Ferraz, como disse o senador Aloísio, um trabalho competente, minucioso, exaustivo, e um senador de uma enorme experiência nesta casa. Mas já nos sentimos honrados em ver que das 4 emendas apresentadas, o senador o senador Ferraço acolheu 2. Já nos consideramos bem-sucedidos no propósito de aprimorar essa nova lei da migração que vem substituir o Estatuto do Estrangeiro. Agora, até incentivado já por essas 2 aprovações, nós queremos ir adiante. E a emenda número 1, senhores senadores, diz respeito às hipóteses que limitam a residência de estrangeiro no Brasil. E aí eu quero começar lembrando, senhores senadores, que o artigo 25 enumera 16 hipóteses para um estrangeiro residir no Brasil. 16. Dizendo ali, a residência poderá ser autorizada mediante registro a pessoa que se encontre em uma das seguintes situações. E aí vem este rol de hipóteses: pesquisa, ensino, extensão acadêmica, tratamento de saúde, acolhimento humanitário, estudo, trabalho, etc. Até chegar lá no inciso 16. Então, depois, senador Aloísio, desta descrição exaustiva de hipóteses em que a legislação vai permitir, e até o encontro do seu projeto original, senador Aloísio, quando o senhor criou o projeto, Vossa Excelência dizia lá, condições que tenham sido estabelecidas exclusivamente por lei, não deixando espaço para discricionariedade do Poder Executivo. Aqui o problema. Porque depois desta enumeração de 15 hipóteses, o que diz o item 16? Outras hipóteses definidas em regulamento. Ora, isso aqui neutraliza todo mais, porque a legislação estabelece 15 hipóteses, a lei. Aí vem o inciso 16, bom, mas agora o Executivo pode entrar em ação e fazer o que quiser. Então abre um leque ilimitado de hipótese em que o Executivo também vai dizer qual é o estrangeiro que pode residir no Brasil. E aí, quantas opções, quantas alternativas, quantas situações obscuras poderão ocorrer, né? O risco de interesses políticos, seja lá o que for. Então, por isso eu quero louvar o original de Vossa Excelência, senador Aloísio, quando Vossa Excelência disse lá no original que deve-se prevenir a discricionariedade do Poder Executivo. Vossa Excelência, me permite uma parte? Pois não. O Poder Executivo não pode tudo. Essa lei define os limites do que ele pode e do que ele não pode. Ele não pode tudo, ele não pode de maneira discricionária
contrariar qualquer dos artigos que estão relacionados. Mas pode criar novos. Desde que não colidam com as diretrizes que estão impostas nessa lei que nós estamos debatendo e votando. Portanto, é só apenas essa retificação. Pode, eventualmente, surgir questões que, eventualmente, por atos normativos ou por regulamento qualquer dos órgãos do Ministério do Trabalho, no caso do CENIG, podem existir, mas eles não podem estar para além daquilo que está definido como limite nessa Perfeito. Perfeito. Eu vou lhe dar a solução, senador. Pois não. O CENIG regulamenta o que a lei da migração criar. O CENIG não tem poder de criar novas, regulamenta o que já existe. É verdade. Agora, se houver alguma hipótese nova, de urgência e relevância, o que o Executivo pode fazer? Uma MP. E resolve tudo. Então, a proposta da nossa emenda, senhores senadores, é pela supressão do inciso 16. Ele abre uma porta para discricionariedade do Executivo. Então, já que estamos trabalhando numa lei nova, moderna, sob todos os aspectos, vamos limitar as hipóteses exclusivamente ao Legislativo. Não abrir nenhuma hipótese. Aí vamos relembrar o período da ditadura, onde a ditadura colocava a residência de estrangeiro como bem entendia. E temos que fechar essa porta. Então, esta é a emenda. Essa é a sua emenda. Eu gostaria, se os colegas permitissem, que nós pudéssemos prosseguir um pouco. A sua objeção já está bem registrada pelo relator. Não é? Nós teremos ainda tempo para o relator voltar a usar a palavra, meditando sobre a argumentação de Vossa Excelência, sobre os limites desse poder regulamentar, que evidentemente tem que ser os limites da lei. Nunca imagino que o senador Ferraz não tenha imaginado que pudesse haver outros limites. Mas, enfim, eventualmente, o senador Ferraz pode meditar sobre isso e vamos prosseguir, então, no debate. Concorda, senhor relator? Perfeitamente. Lazier? Qual é? Prosseguir um pouco no debate e ao final, o senador Ferraz, tendo meditado sobre o conjunto das objeções, pode se pronunciar. Vamos recolher as mais diversas contribuições. Isso, exatamente. E aí, Perfeito. Muito bem. Continuam abertas as inscrições. Senadora Anastasia. Senhor presidente, senador Aloysio Nunes, senhor relator, senador Ricardo Ferraz, senhoras senadoras, senhores senadores. Presidente Aloysio, primeiro, naturalmente, é para cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de apresentar esse projeto. Eu acabo de ler aqui um artigo que Vossa Excelência me encaminhou, de uma revista especializada na área, e que demonstra, de fato, a oportunidade de nós, como muito bem lembrou o eminente relator, senador Ferraço, revogarmos o Estatuto dos Estrangeiros, que já remonta a um entulho autoritário, como se diz, de uma legislação que não se coaduna com os tempos atuais. Aliás, o tema da migração é um tema relevantíssimo. Se nós observarmos, meus eminentes pares, só aqui nessa nossa bancada, quantos e quantos sobrenomes estrangeiros nós não temos. O Brasil é um país formado de imigrantes também. Felizmente, formamos uma nação coesa, una, com a participação dos nossos nativos, ameríndios, dos povos que vieram da África, dos europeus, de tantos outros, formando uma nação coesa e com unidade cultural. Por isso é muito importante nós não nos afastarmos disso. E o novo projeto, bem lançado por Vossa Excelência e muito bem relatado e aprimorado pelo senador Ricardo Ferraz, é um passo muito positivo nesse sentido. Então, eu queria fazer aqui a louvação dessa iniciativa e, se me permite, tão somente, não me estendendo, na observação colocada pelo senador Lazier, eu acho que o senador Lazier tem uma preocupação, de fato, muito importante quando coloca a questão dos limites à discricionariedade, mas pedindo a ele vênia, me parece que nós estamos aqui diante daquela velha discussão, se são números clausos ou uma relação meramente exemplificativa. Pessoalmente, me parece, senador Lazier, senador Ferraz, que a solução do relator é positiva, porque, de fato, o poder regulamentar, que é um dos poderes inerentes à administração, ela está contida sempre nos limites da norma. Qualquer fato novo colocado aí, primeiro tem de se moldurar dentro do que está previsto no dispositivo. E, mais ainda, tem de ser motivado. A motivação é um elemento, um ato essencial dos atos administrativos. Então, em razão
de uma situação superveniente, não prevista na legislação, eu acredito que, de fato, o Poder Regulamentar daria boa solução. A proposta do Lazier até que resolveria o caso, uma medida provisória, mas aí nós estaríamos só mesmo naquele que eu chamo de um furor diferente do Brasil, que gosta de resolver tudo em lei, e muitas vezes a ação administrativa, é claro, contida nos limites do Poder Regulamentar e sob controle interno e externo dos seus limites, como ensina a boa doutrina, daria bom cabo. Então, acredito que a solução colocada pelo parecer do relator é bem-vinda, mas o objetivo é cumprimentar e observar que estamos avançando no nosso arcabouço normativo no caso dos imigrantes. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Anastasia. Continua em discussão a matéria, senador Cristóvão Buarque, por favor. Senador, primeiro para dizer da satisfação de ver a preocupação brasileira nossa com esse problema. Se tem um problema grave hoje no mundo, é a migração. O que a gente está vendo na Grécia hoje é um drama grego que tem tudo a ver com a humanidade inteira. A necessidade de austeridade, porque sem ela a gente destrói a natureza, a gente promove migrações em massa, como estão acontecendo, e, ao mesmo tempo, gera desequilíbrio econômico. A diferença é se a austeridade virá imposta pelo Fundo Monetário, se virá pela inflação, que as pessoas esquecem que é a mesma coisa. A única diferença é que o corte de gastos diminui o dinheiro no bolso. A inflação diminui a quantidade de coisas que você compra com o dinheiro no bolso. E se não tivermos um novo projeto, uma mudança no conceito de progresso, a migração será inevitável e crescente no mundo, como a lei da gravidade faz com que os corpos caiam, faz com que as pessoas migrem. A pobreza faz com que as pessoas migrem. Então, o Brasil sai na frente trazendo uma proposta. Agora, eu concordo com a preocupação do senador Lazier. Da maneira como está, nós vamos deixar que o governo, a cada momento, faça como quiser. E isso é temerário. É temerário porque os governos mudam, felizmente, aliás. Então, se os governos mudam, as consequências da lei mudam, logo não é uma lei. É permitir uma arbitrariedade do Executivo em relação a um assunto tão fundamental do ponto de vista humano, humanista. Por isso, o meu apoio à emenda do senador Lazier. A matéria continua em discussão. Arremate sempre. O senador Lazier quer fazer um arremate. A medida provisória sempre será a solução. Se o governo quer colocar alguém, manter a residência de alguém, num caso excepcional, medida provisória. Perfeitamente. Bom, não havendo mais quem queira discutir, eu vou colocar a matéria em votação. Se o senador Ferraz quiser se manifestar, ainda como relator. Eu mantenho a minha convicção, até porque considero que, a essa altura da República Brasileira, todos nós tenhamos a convicção que a utilização do instrumento da medida provisória já está para lá de banalizado. E reitero, não procede qualquer tipo de hipótese que o Poder Executivo terá poder discricionário. Não. O limite dele é a lei. O que nós estamos tratando são de questões e fenômenos corriqueiros no dia a dia. A manutenção da emenda do eminente senador Lazier Maia vai simplesmente inviabilizar a existência de órgãos como o CENIG e como o Departamento de Estrangeiro. Ou seja, são órgãos importantes que lidam com questões da rotina. Portanto, senhor presidente, em que pese a legitimidade, eu não concordo com a hipótese de que nós estamos dando carta branca ao Poder Executivo, qualquer que seja ele, de qualquer partido. Não é verdade. O limite é, como disse o senador Anastasia, o limite é o que está previsto nessa lei que nós estamos deliberando. Esse é o limite, esse é o teto. Portanto, eu mantenho o nosso projeto e a nossa emenda. Nós teremos agora, senhores senadores, 3 votações. A primeira votação é sobre o substitutivo. A segunda votação é para um grupo de emendas que foram acatadas pelo relator, senador Ferraz. E a terceira votação, todas elas nominais, é para as emendas
rejeitadas. Mas temos, senador Aloysio, temos ainda a emenda sobre os indígenas, que também temos uma emenda sobre... Aí como ficaria? Ficaria para depois? Seria votada... Ela foi rejeitada, pelo que eu entendi, ela seria votada no conjunto das emendas rejeitadas. Mas queria sustentar essa emenda, é possível? Claro, no momento em que for colocada a votação. Não seria agora, então. O senhor apresenta um requerimento de destaque para que ela seja votada destacadamente e defende... Não, ele não quer destacar, ele quer Ele quer sustentar perfeitamente, não há nenhum problema. Então, vamos fazer a primeira votação. Em votação substitutivo, em turno suplementar, é uma votação nominal, ressalvadas as emendas e os destaques. Quem vota com o relator no substitutivo, vota sim. E eu vou proceder agora à chamada dos que estão presentes. Senadora Gleisi Hoffmann. Sim, com o relator. Senador Lazier Martins. Sim. Senador Cristóvão Buarque. Sim. Senador Humberto Costa. Desculpe, os titulares, eu estou ainda nos titulares. Senador... Será que ele migrou? Senador Edson Lobão. Sim. Senador Ricardo Ferraço, voto conhecido. Aloysio Nunes Ferreira, não vota agora. Senador Paulo Bauer. Com o relator. Senadora Vanessa Graziotin. Sim. Senador Humberto Costa já votou. Reitera o seu voto. Insiste em votar sim. Senador Benedito de Lira. Vota sim. Senador Valdir Raupe. Sim. Senador Flecha Ribeiro. Senador Antônio Anastasia. Temos 12 votos, sim. Portanto, foi aprovado o substitutivo. Agora nós vamos colocar em votação as emendas número 2, 3, 9 e 10, com votos pela aprovação. E a aprovação parcial das emendas 14 e 24. Ainda não é a dos indígenas. Quem vota com o relator, vota sim a essas emendas. Nova chamada nominal. Quem vota com o relator, vota sim. Eu tenho que chamar nominalmente. É um prazer, cada um a sua. Senadora Gleisi Hoffmann. Sim, com o relator. Lazier Martins. Eu só não entendi uma coisa. A número 1 está também na discussão agora? Não. Ah, essa está fora. Entre as emendas rejeitadas. Não, então, sim. Lazier Martins. Cristóvão Buarque. Sim. Edson Lobão. Sim. Ferraz, voto conhecido. Paulo Bauer. Sim. Vanessa Graziotin. Sim. Humberto Costa. Sim. Benedito de Lira. Sim. Valdir Raupe. Sim. Flecha Ribeiro. Sim. Antônio Anastasia. Sim. Estão aprovadas essas emendas. E agora nós vamos para as emendas que têm o voto pela rejeição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pois não. Eu gostaria que o senador Lazier pudesse, a fazer a leitura, a defesa da emenda, para a gente possa conhecer. Sim, eu dou a palavra. Tá certo, obrigado. Bem, senhor senador Lazier, Vossa Excelência quer fazer a defesa de uma das emendas rejeitadas pelo relator, não é isso? Exatamente. A primeira emenda rejeitada, o senhor já foi objeto do seu pronunciamento. Vossa Excelência não desejaria destacá-la ou quer defendê-la no bloco das emendas rejeitadas? Defender no bloco. No bloco. Vossa Excelência tem a palavra. É a emenda número 8. É a número 8. Né? É a que diz respeito aos direitos dos povos indígenas. É o parágrafo 2º do artigo 1º do substitutivo. Nós entendemos, embora, senhores senadores, extremamente meritório... Vossa Excelência poderia repetir a leitura do pessoal? Porque o relator, para que todos possam ter a emenda número 8. Deixa eu ver onde é que está aqui. O texto do substitutivo, assim, todos Eu poderão... tenho isso aqui.
Sim, é o parágrafo. Eu não tenho aqui a mão, aliás, nessa papelada que eu tenho. Sim, mas a sobre ideia qual é, senador? Só para lembrar. A ideia é a seguinte: suprimir o parágrafo 2º do artigo 1º do substitutivo do PLS 288. Bom, esse parágrafo, ele trata dos direitos dos povos indígenas na fronteira. No nosso entendimento, senhores senadores, ele está fora de lugar. Eu posso, só se me permite, eu vou ler aqui. Leia aí, por gentileza, eu agora não achei aqui, isso. Poderia demandar um tempo. Esse é o texto. Ficam plenamente garantidos os direitos originários dos povos indígenas e das populações tradicionais, em especial o seu direito à livre circulação nas terras tradicionalmente ocupadas. Esse é o teor da emenda, do texto que Vossa Excelência pretende suprimir. Então, a nossa emenda entende que não se pode abrir brechas para eventuais situações, por exemplo, de contrabando, de tráfico, atividades ilícitas, especialmente em razão da porosidade das fronteiras brasileiras. Então, é tão importante essa matéria que diz respeito aos indígenas que merece uma legislação própria, um projeto próprio, porque se refere à fronteira, e nós sabemos que, principalmente na região amazônica, a fronteira ali com o Peru, ali, exatamente por essa porosidade, se dá a entrada, inclusive, de gente que quer passar por indígena. Às vezes são traficantes, né? Entre outros delinquentes. Não? Então, se coloca em risco os próprios indígenas que vivem ali. Então, nós entendemos que, em nome de uma causa justa e dos direitos dos povos indígenas, entendemos que deva haver uma legislação própria para os indígenas. Retirando, porque dentro desse projeto, este item ele aparece estranho, ele está deslocado. Então, para resumir o nosso intuito, seria suprimir esse parágrafo 2º e criarmos uma legislação própria para os povos indígenas na região de fronteira. Porque nós estamos tratando de matéria de migração, não de proteção de fronteira. Senador Vanessa, Vossa Excelência quer se pronunciar sobre o tema? Eu gostaria muito rapidamente, senhor presidente, de apoiar o posicionamento do relator em relação à matéria. Eu venho de um estado que detém a maior população indígena do país. E grande parte da população indígena, aliás, as etnias mais populosas, elas estão localizadas exatamente em áreas de fronteira. O senador Ferraço citou aqui os Yanomamis. Eu citaria uma outra etnia que é a maior de todas, que é a etnia ticuna. Que os índios da etnia ticuna, eles vivem no Brasil, vivem na Venezuela, vivem no Peru, vivem na Colômbia, e são nômades. Mas cada qual se entende Yanomami, ou ticuna brasileiro, ticuna peruano, e convive como irmão, senhor presidente. Ou estabelecer nessa legislação qualquer tipo de restrição a eles, eu não creio que seja o melhor caminho. Hoje já acontece isso. E não há problemas. Envolvimento de indígenas em ações de tráfico existe, não há dúvida nenhuma. Não são eles os chefes. Muitas vezes são usados como aviões, muitas vezes. Mas a Polícia Federal, a legislação brasileira também prevê mecanismos de enfrentar essa situação. Eu acho que o que nós não podemos, em nome disso, é limitar essa possibilidade de transitar a essas populações e etnias que... Pois não. Quer dizer, os órgãos de segurança podem entrar, mas não... Claro, eu concordo, quero apoiar aqui a redação do senador, exatamente, do senador Ferraço. Senador Ferraço, Vossa Excelência quer se pronunciar? Antes de encerrarmos o debate sobre as emendas? Senhor presidente, nós buscamos trazer em nosso relatório uma visão muito prática e operacional de quem lida no front com esse tipo de problema. Porque muitas das vezes o legislador, na teoria, deseja determinados propósitos que na prática não encontram abrigo na realidade. O que defende a Polícia Federal? Isso já acontece hoje.
essas comunidades indígenas, elas já fazem esse trânsito, essa migração no dia a dia, porque são nômades. E os seus territórios, eventualmente, são territórios que parte está no Brasil, parte está na Venezuela, parte está no Brasil, parte está na Bolívia e assim por diante, ao longo de toda a fronteira extensa, seca do nosso país. Deixar claro isso na legislação dá segurança jurídica, previsibilidade à atuação da Polícia Federal. E, sinceramente, nós somos infernizados por uma burocracia no Brasil que não tem precedentes. Vamos também infernizar a vida dessas comunidades? Vamos exigir que essas comunidades tenham um passaporte ou qualquer tipo de documento para fazer migração no dia a dia que está ligado à sobrevivência dessas minorias, das populações indígenas. O problema do tráfico e dos crimes transnacionais não está vinculado a essas populações. Está vinculado a outras questões que envolvem a necessidade do Estado brasileiro colocar de pé uma política de fronteira que efetivamente possa trabalhar com os recursos, com os mecanismos, com a inteligência e a tecnologia. Aliás, previsto num extraordinário programa do Exército Brasileiro chamado CISFRON, que lamentavelmente não tem recebido os recursos necessários para que possa, a contento, dar à nossa fronteira seca brasileira políticas e ações de modo a minorar a existência conhecida de crimes transnacionais, a importação de drogas, que inferniza a vida brasileira, de armas e assim por diante. Então, eu mantenho a emenda por considerar ser importante o testemunho daqueles e daquelas que estão no dia a dia convivendo com essa realidade e a necessidade de que eles possam ter segurança jurídica, previsibilidade, clareza na atuação. E não concordo, em hipótese alguma, com impor restrições à movimentação das populações indígenas. Perfeito. Eu só entendi que o senador Lazier não tem objeção, digamos, ele acha que tem que ser tratado uma legislação especial. Enfim, mas projeto de lei próprio, isso. Porque até em proteção aos indígenas são importantes, precisamos dar uma proteção especial. E a gente sabe o quanto é difícil, embora os méritos, a efetividade da Polícia Federal, circular naquela região, que é muito extensa. Senhor presidente, mas o senador Lazier pode apresentar uma proposta. Eu acho que uma coisa não prejudica a outra, senador Lazier. Não é excludente. Não, estamos pensando em apresentar um projeto exatamente de proteção aos indígenas da fronteira do Brasil. Perfeito. Até nós temos uma audiência. Nós teremos uma audiência pública já marcada com o general Vilas Boas, que é o comandante do Exército, para tratar especificamente da Amazônia. E seguramente aí nós recolheremos subsídios importantes para a elaboração desse seu projeto de lei. Está em votação, portanto, eu vou colocar em votação o voto pela rejeição das emendas número 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Uma hecatombe. E aqui? Só essas, né? Só essas. Aí pode fazer a chamada. Então, eu vou fazer a chamada nominal. Aqueles senadores que concordam com o relator, nós vamos votar emenda ou parecer aqui no... A emenda. Vota não, portanto. Quem pretende, efetivamente, acompanhar o relator, vota não, paradoxalmente. Mas estamos votando não às emendas. Senador Gleisi Hoffmann. Não, com o relator. Senador Lazier Martins. Só para dirimir uma dúvida, então o senador Ferraz acatou 3. A dos indígenas também, não? Não. Ele rejeitou a emenda dos indígenas. A emenda que é a emenda... Tá. O senador... Nós não acatamos a número 1, sim. A 8. Tá. E acatou aquela da expulsão... Os 60 anos. Não mais 60 anos, mais 70 anos. Exatamente. E o terrorismo. E a extradição, incluindo o terrorismo. Terrorismo, exatamente. Tá. Então. Não. Tá. Isso. Eu voto com o relator. Perfeito. Muito obrigado. Vota não. Quem mais aqui? Cristóvão Buarque. Não, com o relator. Ana Amélia. Não, vírgula, com o relator. Ana Amélia.
É muito bom ter um professor de português aqui também, né? Fica mais claro. Eu voto com o relator. Edson Lobão. Senador Lobão. Ferraço, voto conhecido. Paulo Bauer. Vanessa Graziotin. Não. Humberto Costa. Não, com o relator. Benedito de Lira. Com o relator. Valdir Raupe. Com o relator. Flecha Ribeiro. Com o relator. Anastasia. Com o relator. Então, essas emendas que eu citei acima foram rejeitadas, de modo que então foram aprovadas. Foi aprovado o substitutivo com as emendas. Cadê as aprovadas? Tá. Com as emendas, aprovadas as emendas 2, 3, 9 e 10 e a aprovação parcial das emendas 14 e 24, que foram apresentadas em turno suplementar. E rejeitadas as emendas número 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Portanto, superado esse item, meus cumprimentos a todos que participaram desta elaboração, e especialmente ao relator, senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente. Pois não. Eu queria só agradecer ao senador Ferraço o acatamento da minha emenda ao projeto. Obrigado. Eu que agradeço a contribuição que trouxe Vossa Excelência, que nos permitiu adaptar o texto ao novo Código de Processo Civil e, enfim. Mas agradeço também as contribuições do senador Lazia Martins e o debate que ele trouxe, que seguramente vai ter desdobramento.